Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Mais uma vez eu aqui vou compartilhar com vocês uma mensagem da Bíblia com vocês, né? Hoje a gente vai para o livro de Isaías, o capítulo 53, onde diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, de homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos caso dele. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante a seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do seu povo. Até aqui, irmãos. Aqui a gente vai fazer uma analogia bem basicona sobre Adão e sobre Jesus Cristo, né? Adão, o primeiro varão, Jesus Cristo, o segundo varão e varão perfeito, né? Adão, quando ele se depara com a iniquidade da igreja que está ali representada por Eva, a primeira coisa que ele faz é se abster do pecado. Ele pega e tenta jogar, acusar até o próprio Deus, né? Ele fala assim: quem comeu a maçã foi a mulher que o Senhor me deu, né? Ele poderia ter recusado ter comido ou mesmo assumido a culpa e pedido perdão para Deus, né? Mas o que Adão faz? Ele negligencia o pecado. Ele simplesmente, diante de Deus, ele não se arrepende daquele tamanho mal que ele tinha acabado de cometer. E aqui, quando a gente equipara com Jesus, que seria, que é e sempre será o varão perfeito, ele diz que ele tomou a culpa da igreja, né? Então Jesus, ele aceitou a igreja com tanto amor, mas com tanto amor que ele assumiu a culpa dela, né? Ele tomou todas as dores, todos os pecados, toda a culpa, toda a enfermidade, tudo o que acusava a igreja, a esposa, a noiva, ele tomou para si. Ou seja, isso tornou ele digno de ser nosso embaixador diante de Deus e levou ele num alto grau maior do que ele tinha anterior de quando ele saiu, né, para ele assumir a culpa de quando ele era o verbo. Porque a Bíblia conta isso para nós, né? Então é muito interessante a gente saber que o fato da gente não assumir as nossas culpas, ou então a gente fazer vista grossas para os pecados, ele é um anunciante de uma queda. Ele anuncia uma queda, literalmente. Porém, Jesus, ele tomou sobre si a culpa da igreja. Ele tomou a minha culpa e a sua culpa. Ele se entregou por nós, né, por amor de nós. Então ele assumiu para ele quando ele estava lá prego no madeiro. E não pense você que Deus ele não honrou esse ato de Jesus, bem pelo contrário. Deus se alegrava porque era a única maneira em que eu e você
tínhamos de ser salvos do pecado. Não existia outra forma, né? Ele já tinha mandado profetas, já tinha passado Moisés, Elias e homens poderosos diante de Deus, juízes, mas ninguém tinha sido reis e ninguém tinha representado a igreja da maneira que a simplicidade de Jesus ela representou, né? Ele assumindo essa culpa da igreja para que ele pudesse libertar a igreja do pecado, né? Então hoje foi com essa mensagem, eu acordei com essa mensagem latejando na minha cabeça, né? E eu pensei, eu preciso falar sobre isso. É interessante demais essa questão de que até hoje nós, como seres humanos, a gente tem dificuldade de assumir culpas. A gente não aceita de maneira nenhuma ter culpa, né? A gente quer ser isento de responsabilidades. E Jesus, ele assumiu aquele compromisso por amor à igreja, por amor a Deus, por amor a nós, seres humanos, né? Ele tinha certeza de que valeria a pena o sacrifício que ele estava fazendo na cruz e por isso ele assumiu. E essa consciência Adão não teve dele assumir o pecado da igreja, de Eva, para que ele pudesse não sair da presença de Deus, bem pelo contrário, de alguma maneira o pecado já tinha, como é que se fala, tomado conta dele a ponto dele até tentar se esconder de Deus, né? Então é interessante essa mensagem, né? E Jesus na cruz, tudo que ele diz é uma mensagem hebraica que ele fala Lamá, Lamá, não sei o que lá, Sabactami, que ele está dizendo, Deus meu, por que me abandonastes? Então ele mesmo naquela condição de assumidor da culpa, ele não queria sair da presença de Deus. Ele permanecia desejando estar na presença de Deus. E é com esse coração que eu vou estar desejando que vocês iniciem a semana de vocês, né? Que vocês possam ter um coração desejoso de permanecer na presença de Deus, que é o que importa, né? Eu acho que de tudo que a gente vem comentando no canal, eu acho que a única coisa que é verdadeira e que é real é a presença de Deus. Ela é fundamental, ela é suficiente na nossa vida, ela é exatamente aquilo que a gente precisa agarrar ali, ou com todas as forças e permanecer no caminho do Senhor e a gente não desviar da presença de Deus. Então esse é o propósito da nossa salvação, né? Esse é o propósito, que a gente consiga continuar caminhando, né? Então assim, eu desejo que vocês tenham uma semana abençoada, que Deus abençoe vocês, que vocês possam ler o livro de Isaías, aonde o título desse livro aqui na minha Bíblia é O Sofrimento do Messias. Não pense que não doeu, que não sofreu, que não foi extremamente dolorido, né? Ele foi tajado de mentiroso por nós, ele apanhou, ele foi açoitado por nós, ele carregou a cruz por nós e ele foi pendurado no madeiro por nós, né? Ele teve os cravos nas mãos e nos pés, as mãos e os pés de Jesus foram furados por amor de nós. Então foi um sacrifício assim que, se a gente for parar para pensar, nenhum outro ser humano seria capaz de cumprir, sendo ele inocente. Porque quando a gente é inocente, tudo que a gente quer convencer as pessoas de que não tem culpa. E Jesus, sendo ele inocente, ele disse: eu sou culpado. Eu assumo essa culpa. Eu assumo essa responsabilidade. Né? Então, assim, é uma coisa que eu acordei com essa mensagem na minha cabeça e eu gostaria de compartilhar com vocês. Que Deus os abençoe e que vocês possam ler essa mensagem. E olha, eu vou falar uma coisa para você, meu coração tá incandescente por essa mensagem. Eu vou ler ela de novo, que eu sei que tá falando sobre isso no livro de Lucas. Eu vou agora destrinchar a Bíblia para mim buscar essa mensagem, para mim, assim, deixar com que ela fique latejando no meu coração, para que eu não me esqueça do propósito de Jesus naquela cruz, né? Foi por amor, né? Não teve outro significado, né? Ele nos amou e essa certeza a gente tem que ter mesmo. Isso é muito real, né?
essa mensagem ela precisa ser realmente estar sobre na nossa pele, né, a flor da nossa pele, para que a gente possa não esquecer do sentido que trouxe todo aquele sacrifício de Jesus Cristo por nós, né? E a gente continuar firme no caminho do Senhor, buscando a nossa salvação, que é o que realmente importa, e continuar caminhando com Cristo, pedindo para que Deus possa nos tornar, né, capacitados em estar limpos diante de Deus, com vestes limpas, né? Esse é o meu pedido para Deus, para que Ele possa colocar a gente em situações de favor, né? E que a gente possa caminhar com Cristo e que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, que essa semana seja excelente, né? E que Deus possa te abençoar abundantemente em nome de Jesus.